E hoje a nossa querida amiga Bianca Cirilo irá conversar conosco o capítulo 9, a segunda parte do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, as perguntas 541 a 548. E na hora dos passes, a nossa tão querida amiga também, Odileia Ferraz, irá comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, Buscai e Achareis, os itens de 6 a 8. Aqui na nossa casa, nós recebemos, ao chegarmos, uma página que está no livro O Mundo Invisível é a Guerra, editora Celde, e traz a assinatura de Leon Denis. O título, As Lições da Guerra. Os terríveis combates entre as nações e as raças e as convulsões que sacodem o mundo produzem os mais sérios problemas e, em presença desse grande drama, mil questões se apresentam à mente humana ansiosa, havendo momentos em que a dúvida, a inquietação e o pessimismo dominam os espíritos mais fortes e decididos. Esse abismo de desgraças é analisado calmamente pelo pensador espiritualista e do caos dos acontecimentos, ele extrai a principal lei que rege o universo. Acima de tudo, lembra-se de que nosso mundo é um planeta inferior, um laboratório onde desabrocham as almas ainda inexperientes com os seus anseios confusos e suas paixões desordenadas. O profundo sentido da vida aparece para o pensador espírita com as duras necessidades que a ela são inerentes. É o início das qualidades e energias que existem em todos os seres, a fim de que as energias que existem, desconhecidas e silenciosas, nas profundezas da alma, apareçam na superfície, há necessidade de aflições, angústias e lágrimas, porque não existe grandeza sem sofrimento, nem progresso sem provação. Se o homem na terra se desvencilhasse das vicissitudes da sorte e ficasse privado das grandes lições do sofrimento, poderia fortalecer o caráter, desenvolver a experiência ou valorizar as riquezas ocultas de sua alma? No mundo, sendo o mal uma fatalidade, não existirá responsabilidade para os maus? Seria um erro funesto aceitá-lo, porque o homem, em sua ignorância e cegueira, semeia o mal, cujas consequências caem pesadamente sobre ele, assim como sobre todos que se associam às suas más ações. É isso que o momento atual comprova. 2 poderosos imperadores, um protestante e outro católico, desencadearam a guerra com todos os seus horrores. Fazia meio século que vinham preparando, calculando e combinando tudo para obter uma vitória esmagadora. Leon Denis. Após a leitura dessa página do nosso patrono querido, Leon Denis, vamos unir os nossos melhores sentimentos e vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai amantíssimo, Pai de amor e Pai de misericórdia, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, para mais uma noite de estudos sobre a doutrina espírita. E hoje, Senhor, iremos conversar, estudar sobre as consequências da guerra. Auxilia-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos, Senhor, acompanhar os raciocínios, as meditações, as reflexões que serão trazidas na noite de hoje ao nosso pensamento, para que assim, Senhor, ao final da reunião, possamos estar mais consolados, com a fé mais fortalecida e com a esperança renovada.
Abençoe as nossas irmãs Bianca e Odileia, que farão uso da palavra. Que elas sejam, Senhor, envolvidas por vosso amor a nosso benefício. Abençoe a nossa noite de estudo. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em teu nome, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, nossa querida Bianca estará estudando as perguntas 541 a 548. Como são muitas, a Bianca selecionou umas perguntas para ter mais tempo de desenvolver o seu raciocínio. Ela irá conversar sobre os espíritos durante os combates. Então, pergunta 541. Numa batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Sim, e que eles estimulam a coragem. Um comentário de Kardec. Assim, outrora, os antigos representavam os deuses, tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram apenas espíritos representados alegoricamente. Pergunta 543. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma, os espíritos podem influenciar para esse objetivo, como para todas as concepções. 544. Maus espíritos poderiam sugerir-lhe estratégias errôneas com o objetivo de levá-lo à derrota? Sim, mas ele não tem seu livre-arbítrio? Se seu discernimento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofre as consequências disso e faria melhor se obedecesse em vez de comandar. E a última pergunta que nós vamos ler é a 546. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? Interessam-se ainda pelo combate após a morte? Alguns se interessam por ele, outros dele se afastam. Vamos passar a palavra para a nossa querida Bianca, desejando a ela um bom estudo. Que Deus te abençoe, amiga. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro, pelas redes sociais, os amigos da Casa de Leon Denis. Boa noite aos desencarnados, que também com certeza estão presentes, estudando e nos fortalecendo. Hoje nós vamos falar de alguma coisa que eu não sei o que tem a ver com a gente, porque a gente não é nem um pouco violento e agressivo, né? A gente vai falar dessa nossa tendência a brigar. Será que a gente tem tendência a brigar? Será que o homem ainda traz dentro de si, arraigado no seu espírito, essa crença de que as resoluções dos conflitos ainda passam pela necessidade do uso da força, pela necessidade da imposição, a necessidade de fazer valer a nossa vontade até as últimas consequências? Nós estamos vivendo um momento de desafio, de superação das nossas paixões, da nossa natureza ainda inclinada à impulsividade e à crença equivocada de que as coisas se resolvem no imediatismo. A guerra nada mais é do que o retrato da nossa necessidade de poder. Sem dúvida, ela traz também algumas consequências positivas, se é que eu posso me expressar assim, considerando o desenvolvimento dos povos, considerando a necessidade de expansão. Entretanto, considerando a nossa evolução, o nosso estágio evolutivo, ainda é previsto, entre aspas, esse previsto, não que há uma programação para que a gente seja violento, mas ainda é compreensível que o homem, nós, espíritos encarnados e desencarnados, ainda tenhamos essa tendência a agir dessa forma, porque estamos o quê? Estamos num processo de superação da nossa consciência mais o quê? Mais material,
mais voltada a essas questões que envolvem o impulso. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na evolução dos afetos passamos pelo instinto, pela sensação e pelo sentimento. A guerra como um fenômeno social, político e ainda retratando a nossa condição espiritual, ainda faz algum sentido. Entretanto, estamos num momento de adolescência espiritual, né, gente? É a transição, está na hora da gente ficar mocinha e mocinho, não é não? Está na hora da gente começar a rever os nossos impulsos menos felizes, essa nossa dificuldade de resolver as coisas pela razão e pelo diálogo. Quando não tem papo, não é assim? Já pensaram em alguma coisa lá em casa. Quando não tem papo, vai no supapo, não é? E aí a gente começa a entender que com o tempo isso gera muita dor. Se por um lado, se a gente olhar a história das guerras, a história de tantos conflitos armados que tivemos desde a antiguidade, a gente observa que de fato houve um progresso, mas houve muita dor. Um progresso a duras penas. Pagamos e ainda continuamos pagando um preço muito alto pelas nossas guerras psicológicas. Que às vezes não é um confronto armado do ponto de vista da matéria concreta, mas é uma guerra, né, gente? A gente olha assim, sabe aquele pessoal que fala assim, tô com sangue no olho, eu não sei, que ninguém fala isso aqui não, né? Tô com sangue no olho, tô virada no samurai, ou seja, tá naquele período, né, que se chega perto a pessoa desintegra fluidicamente, não é não? Não precisa nem uma arma, não tem um olhar assim? Aquele olhar que você olha para a pessoa, parece que você foi fulminada. Exatamente isso. Essa guerra do ponto de vista que a gente vai falar aqui, do ponto de vista fluídico, porque os espíritos estão nos combates. Nós não estamos vendo. Mas existe uma guerra que acontece lá, em consonância com a guerra que acontece aqui. Então, antes de nós entrarmos propriamente nas perguntas, que são muitas, vamos pensar assim. Por que da guerra? Por que que o homem ainda precisa resolver as suas questões, as suas diferenças, porque a gente resolve as nossas diferenças também assim, infelizmente, considerando aí o nosso processo evolutivo, como a gente vê muito bem, como nós falamos. Por que que nós ainda precisamos brigar? E aí nós fomos pegar o Livro dos Espíritos mais à frente, antes de entrarmos na 541, que foi na pergunta 741, 741, 742, onde os espíritos questionam, ou melhor, onde Kardec questiona os espíritos com relação ao porquê da guerra. E os espíritos respondem algo muito interessante, essa supremacia ainda das paixões. Olha que interessante. O que é a supremacia da paixão? A paixão é o impulso para a realização, concordamos todos? Se não tiver paixão, sabe aquela pessoa assim, faz tudo sem graça? Já pensaram em alguém, né? Com certeza, né? Sabe aquela coisa, tá tudo bem, tá. Vamos fazer não sei o que, fulano, você vem todo empolgado. Pode ser. Não tem gente assim? Pois é. Sem paixão, né? Sem essa vontade, sem esse entusiasmo, a vida ia ser muito sem graça. Aliás, esse pessoal sem graça acha que quem é entusiasmado é feliz demais. Uma vez eu escutei uma pessoa me falar que foi criticada porque ela era muito feliz. Aí alguém chegou para ela e falou assim, você está sempre rindo. Você está sempre feliz, você deve ganhar muito bem, né? As pessoas acham que a felicidade só está atrelada a isso, não é interessante? Você deve ganhar muito bem, só vive rindo. Não tem nada para fazer, não? Mas por quê? Porque o outro entusiasmado incomoda aquele que é sem graça. Aquele que ainda não descobriu um sentido para viver melhor. Nós temos que acionar a alegria dentro da gente. A paixão é aquele impulso que traz alegria na realização, que traz entusiasmo, que traz sentido, que traz vontade. Isso tudo é muito bom. A agressividade, ela é prevista e foi colocada em nós para que nós tivéssemos o quê? Capacidade de realização. Agora, existe uma agressividade que adoece, que vira violência. Como todas as paixões, como diz o Livro dos Espíritos, o princípio das paixões é um princípio bom. O que acontece é que nós, misturados com as nossas, o quê? Preferências, e a gente tem umas preferências, não é?
Sabe aquela história? Eu dou um boi para entrar e 10 para não sair da briga? Pois é, as nossas preferências fazem com que a gente adoeça o princípio da paixão, que é bom. Que ele é para realização, construção e desenvolvimento do espírito. O que o livro dos Espíritos coloca para a gente? A paixão pelo poder, a paixão pela dominação do outro, a paixão pela supremacia da nossa vontade faz com que as guerras apareçam como um retrato ainda dos nossos conflitos menos felizes. E a gente para pensar, essa preocupação do porquê da guerra atravessou não só o campo doutrinário como uma questão, mas a gente também tem na psicologia uma discussão sobre a paixão, sobre a guerra, num ensaio, num diálogo entre Einstein e Freud, onde Einstein perguntava do porquê da guerra para Freud. E Freud, na sua tentativa de criar uma teoria sobre o instinto, digamos assim, esse instinto de morte, essa pulsão negativa que faz com que a gente, de alguma maneira também, apresente o comportamento destrutivo, essa explicação também foi trazida, ou seja, para Freud, nesse discurso com Einstein, nesse diálogo, haveria um impulso nato, o que é questionável, claro, né? Mas enfim, é a visão dele, a gente não está aqui polemizando, para que o homem se dirigisse dessa maneira mais violenta. Vamos relembrar, o impulso da agressividade é importante. Se o homem das cavernas não tivesse agressividade para sair, para lá brigar com o mamute, para sair lá da sua caverna, né? Para dialogar, não, para duelar com ele, o que aconteceria? Ele não sobreviveria, ele precisava disso. Só que a gente vai colocando uma coisa chamada orgulho. Você sabe com quem você está falando? Uma caveira em potencial, que vai morrer, desencarnar, vai ficar só os ossinhos lá, né? Se tiver mais ou menos, ainda vai conseguir alguém rezando por ela, né? Depende, né? Por favor, gente, quando eu desencarnar, rezem por mim, tá? Lembrem dessa palestra, lembrem de fazer isso. Falta muito, né? Então, vamos lá. Então, na realidade, esse orgulho faz com que esse impulso fique cada vez mais o quê? Mais adoecido. Agora é uma questão de honra. As pessoas brigam por honra, né? Os duelos da antiguidade era uma questão de honra. Eu vou brigar para provar que eu sou melhor do que você. Isso não é tão da antiguidade, não, né? Quem gosta de ver o noticiário acompanhado do obsessor? Vocês conhecem o noticiário acompanhado do obsessor, né? Quem gosta de ver o noticiário acompanhado do obsessor vai ver que o duelo é atual. Bem atual, né? Que é aquele correio, né? Aquela rádio da agonia, fica todo mundo, né? Vibrando naquela faixa. Então é um combate também. Então vamos lá. E aí o que a gente percebe? Essa preocupação, como nós antes de terminar, também não estava presente não está só presente no campo filosófico, né? Doutrinário, como nós falamos na psicologia, e tem uma contribuição filosófica muito interessante que pode trazer para a gente uma relação com essa questão da guerra. Por que a gente quer dominar o outro? Existia um filósofo chamado Hegel, que ele trouxe uma metáfora muito interessante, que é a dialética do senhor e do escravo. Ele tem uma preocupação de falar da consciência de si, ou seja, como que cada um se reconhece como sujeito e o outro como outro. Resumidamente, para não entrar propriamente nisso, até porque não é a proposta, ele diz que na metáfora do senhor e do escravo, existe uma relação hierárquica. O escravo é aquele que precisa ser reconhecido e o senhor é aquele que reconhece. Se nós trouxermos essa metáfora para uma lógica da guerra, o que é a guerra se não um retrato de uma tentativa o tempo todo de subjugar alguém em favor de uma outra pessoa? Enquanto nós não aprendermos a nos olhar como irmãos do Cristo, como nosso irmão mais velho que vai à nossa frente, nós ainda vamos acreditar que somos melhores um do que o outro, por causa da cor, por causa da instrução, por causa da idade, por causa do tamanho da perna, por causa do tipo de cabelo, por causa da cultura, por causa de tudo. Porque a gente tem a ilusão do orgulho, como diz Hermance Dufour, né? Não mereça ser feliz, trabalhando as ilusões do orgulho, porque as ilusões do orgulho trazem a guerra. Os países, ditos países de primeiro mundo, eles fazem do mundo quintal, né? Briga por tudo, porque a gente não sabe partilhar, a gente não consegue ter empatia.
A gente não se vê parecido com o outro ou com as mesmas necessidades. Então, a gente acha que a nossa necessidade é o quê? Maior do que a do outro. E as guerras, elas se instauram, às vezes por motivos torpes. Se nós formos pegar a história, se pegarmos, por exemplo, a primeira considerada guerra mundial na história foi a guerra de Esparta e Atenas. A gente sabe que na Grécia Antiga, a Grécia não era um país unificado, eram várias metrópoles, cidades-estados, que viviam aparentemente em harmonia. Só que o que aconteceu com Atenas? Se desenvolveu muito no comércio marítimo. Isso começou a incomodar um segmento dos espartanos. E aí aquelas provocações, olha o orgulho, ó, eles estão dominando o comércio marítimo. Assim eu estou resumindo, porque tem muito mais motivo, mas assim, resumidamente, a guerra foi considerada por Hermínio Miranda, nesse livro aqui, Os Senhores do Mundo, aliás, um livro muito bom, que fala das reencarnações de Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão Bonaparte, ou seja, o mesmo espírito. Né, e um faraó na antiguidade, antes de Alexandre. Esse livro ele vem falando de como você constrói um estrategista militar também, de como você constrói uma personalidade até bélica, para que possa, de alguma maneira, também exercer uma liderança de desenvolvimento. E em cada época diferente, em cada personalidade dessa, o espírito vai, obviamente, adquirindo a estratégia. A gente sabe que Napoleão era um grande estrategista militar. Ele funda a escola militar, no contexto dele, traz uma expansão considerável para a França. Ou seja, ele também tinha lá as suas vantagens, né? Tem também as suas conquistas também, como seus defeitos, como todo mundo. Mas aí, voltando. Então, o que aconteceu lá com Esparta e Atenas? Se engalfinharam, se mataram, poderiam se juntar para se tornar cada vez mais, né, um espaço de cultura, sabedoria, porque quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente pensa em quê? Cultura. Ele diz aqui, as palavras que nós pronunciamos hoje é graças ao grego. Telefone, psicologia, seja lá que palavra for, a gente tem lá a origem na Grécia, o berço da civilização, da cultura, e a gente não valoriza isso, ou seja, brigaram, isso acabou de alguma maneira trazendo o quê? Prejuízos. E aí vamos voltar, né? Vamos lá para o Livro dos Espíritos agora. Na primeira pergunta, Kardec pergunta aos espíritos se há uma assistência espiritual nas batalhas. Será que espírito briga, gente? Como é que é isso, hein? Como é que deve ser com espada? Deve ser um negócio interessante. Tem o povo com a espada. Tem o povo que desencarna que ainda acha que está com a espada. Tem o povo reencarnado que está o tempo todo com a espada, não tem? Vocês conhecem aquele pessoal que abaixa a espada um pouquinho, está o tempo todo assim. Vem, o que é? O que você está me olhando? Calma, só vou te fazer uma pergunta. Vocês conhecem gente assim, que está sempre armada? Né? Você vai falar com a pessoa, ai, que susto. A gente vive num mundo com tanto medo. É o medo do assalto, é medo da bala perdida, da bala achada, de não sei de quê. Que você fala, ai, me assustou. Calma, só fui te abraçar. Ai, vem assim sorrateiramente, parece um fantasma. Por quê? Porque a gente está sobressaltado. O nível de ansiedade, de medo, de expectativa negativa é patológico. Isso não é coisa de espírita. Não gosto de falar assim, não, que a irmã do For fala que a gente não pode ficar falando isso. Tá bom, desculpa, irmã do For, vou corrigir. Olha só. Nós que somos espíritas que estudamos, temos que rever como é que está a nossa postura diante da sociedade. Eu ouvi dizer que o pessoal não está vindo à reunião da noite por causa de assalto, é isso mesmo? Ficar com medo do assalto, de não sei o quê. O assalto te acha, porque existe o fluido cósmico universal e você vibra naquela faixa e a tua consciência está ali e vai te achar. Então, como diz aqui na 541, será que os espíritos assistem os outros nas batalhas? Mas espera aí, que coisa esquisita. Se Deus não promove a guerra, se Deus estabeleceu a lei de amor, a lei de passividade no sentido não de ser acomodado, mas de ser pacífico, vamos pensar, se Deus não estabeleceu essa lei, como assim que espírito assiste na guerra? Tem alguma coisa esquisita. A guerra é uma construção de Deus? É necessário que o escândalo venha, já disse Jesus. Mas ai daquele... Está tudo fundamentado, ó. HD está começando, ó. Agora que ele engrenou, gente. Agora engrenou. Estão começando a soltar. Eles começam a disparar tudo ao mesmo tempo. Aí eu fico enlouquecido. Então vamos lá. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Você quer ser o escandaloso?
Eu não quero ser escandaloso, né? A gente é bom a gente não ser escandalosa. Porque, na realidade, a guerra não é uma construção de Deus. A guerra é uma questão de livre-arbítrio dos homens. Tem um monte de gente querendo derrubar o livre-arbítrio. Não vão conseguir. Porque Deus é imbatível. Perderam tempo, se mataram, mas enfim. Vamos lá. Se é uma questão de livre-arbítrio, eu decido se eu estou em paz ou eu estou em guerra. Isso não só nos combates, como na vida. Tem gente que está sempre em guerra, como nós falamos. Ela sai de casa disposta a arrumar um culpado. Por quê? A pessoa que está sempre em guerra, ela é a vítima. O outro é sempre culpado. Eu estou assim porque ela me fez isso. Aí é um motivo que eu tenho para não mudar. Olha só que interessante, porque aí eu aprisiono ela no meu rancor, eu a aprisiono no meu rancor, e eu também me aprisiono na minha dificuldade de entender que eu sou 100% responsável pela minha felicidade, pela minha infelicidade. Não adianta culpar ninguém. É porque você não viveu a minha vida engraçada, antipática, falando isso. Não, não é não. A gente tem que parar para pensar que não sou eu que estou falando, não. Eu sou só o médium papagaio. Quem está falando isso são os espíritos. Quem falou isso foi Jesus. É www.planoespiritual.br, não, .mundo, né? Porque plano espiritual é .mundo. Então vamos lá, gente. Se eu decidir que eu vou brigar, então Deus não tem nada a ver com a guerra. Agora, uma vez a guerra instaurada, já que a gente decidiu, o que a espiritualidade faz? Ajuda, né? Claro, porque senão ia ser pior do que já é. Ajuda em tudo, em todas as bobagens que nós fazemos. Uma vez feita a bobagem, o que a espiritualidade faz? Assiste na guerra. E aí está aqui dizendo, no Livro dos Espíritos, que estimula a coragem. Aí nós lembramos de quem? Joana d'Arc. Foi uma guerra anunciada por São Miguel, né? Joana só tinha... Existe um livro muito bom, Joana d'Arc por ela mesma, pela nossa querida irmã Dufour. É um livro maravilhoso, é bom ler antes de desencarnar, não sabe, então começa a ler logo hoje, né? Eu sempre falo isso, né? Até a gente desencarnar, a gente tem que ler um monte de coisa, né? De preferência praticar. Mas vamos lá. E ela, nesse livro, fala que com 13 anos ela tem a primeira visão. Olha que linda. Ela nem sabia, ela morava em Domremy, né, que fica no sudoeste da França, e ela foi queimada em 1431. E depois da morte, ela foi considerada, na verdade, uma herege relapsa, está lá na sentença dela. Após um tempo, o próprio clero foi verificar e considerou que aquilo foi um crime. Aquilo, na realidade, ela não cometeu nenhum crime, né? O crime foi matá-la. E em 1909 ela foi considerada santa, né? Foi canonizada, acho que mais um pouco à frente. E aí, ela só tinha 19 anos quando foi morta. O que acontece nessa guerra, né? Um problema lá da Guerra dos 100 Anos, que a gente sabe pela história que foi uma guerra que não durou 100 anos sucessivos, mas aquela disputa do trono francês e a briga da Inglaterra, fora os problemas civis que aconteciam dentro da França, de algumas dissidências que aconteciam também. E aí o que a gente observa? Ela foi preparada, ela foi encorajada para essa guerra. Para o quê? Para libertar a França. Houve necessidade do escândalo? Já estava a guerra anunciada ali. Estava todo mundo já assim, com olho de sangue. Ia rolar, né? Tinha a tropa de elite, tinha o BOP, tinha tudo naquela época. Tinha tudo, né? Não, o BOP tinha mesmo na Idade Média. Vou chegar lá, depois a gente vai chegar na Idade Média, vamos chegar aqui na questão. Aí o que aconteceu? Ela teve que ser encorajada para enfrentar. E sendo uma mulher, uma jovem, todos os preconceitos. Se a gente reclama, mulheres que hoje têm preconceito com a gente, imagina naquela época, que não tinha Maria da Penha, né? Que não tinha defesa, não tinha movimento feminista, era o pau mesmo, né? Era a pancadaria. Então ela teve que provar a sua condição, né, de estrategista. Ela foi inspirada, a gente vê aqui na lição do Livro dos Espíritos, o líder da guerra, ele é inspirado, ela foi inspirada, ela foi envolvida. Porque ali qual era a intenção de Joana d'Arc? Era poder. Ela queria o quê? Trazer de volta o patriotismo francês. Fazer com que a França se sentisse de novo com autoestima. Com aquele sentimento. E foi importante até para depois ver a doutrina, né? Vamos fazer as ligações? A França era um berço que estava sendo preparado para a nossa querida doutrina espírita.
que a gente hoje recebe assim, de mão beijada, porque a gente não fez esforço nenhum. Já teve gente que morreu por causa desse livro, já teve livro queimado, Kardec se esforçou, se sacrificou, e a gente tem que ser grato. A gratidão não é aquela coisa, sou grato, aquela coisa viralizada na internet. Aquilo é bobagem, gente. Sou grato, tudo da boca para fora. Não. É gratidão de dentro. É gratidão pela vida, gratidão pelas lutas desses povos, né, de todas essas pessoas que nos precederam e que fizeram a nossa história para que hoje estivéssemos aqui. Gratidão por tudo que a gente tem. Porque a gente pensa muito no que a gente não tem. E a gente não é grato pelo que a gente tem. Pelos laços afetivos, pelas bênçãos que temos. Aí voltando, então ela foi inspirada e a França foi bem sucedida. Ela sofreu ali o quê? Os espíritos nos combates. Depois apareceu Santa Margarida, Santa Catarina, as vozes que a acompanhavam e também a orientavam com relação à estratégia, ao que fazer. E ela foi extremamente sábia. A gente pode falar de Gandhi também, dando um salto na história, dessa guerra que ele venceu, libertando o povo dele, sem derramar uma gota de sangue. Detalhe mais importante. Detalhe mais importante também do jugo inglês. Detalhe mais importante. E aí a gente para pensar qual a diferença, né? Obviamente que na época de Joana d'Arc, eu não estou fazendo aqui uma comparação, seria um absurdo, mas enfim, a estrutura era outra, a visão de sociedade, de cultura, a visão do homem bélico, né? O que era ir para a batalha, era uma questão de honra. Era a época medieval. E é interessante a gente pensar na época medieval, agora vocês vão ver o BOPE. Tinha muita guerra naquela época, por quê? Depois que acabaram os impérios, principalmente o Império Romano, a Europa ficou toda dividida, né? E a gente tem lá os feudos. Então, quem tinha dinheiro, metia a mão, né? É sempre assim, né, gente? Aliás, isso tem que mudar. E os feudos, que eram obviamente controlados pela nobreza, eles faziam o quê? O que os nobres faziam? Montavam o quê? Levantavam seus castelos, não era assim? Botavam um castelo, e aí vai entrar aqui, vai tomar se entrar aqui. Então, como é que a situação ficava? Eles com medo de invasões, eles subiam aqueles grandes muros de castelos. Aí tinha, né, o que a gente brinca, o BOPE medieval. O que o pessoal fazia? Sitiava. A tática militar do cerco começa na Idade Média. Olha que interessante. Cerca tudo. Não vão abrir, não? Então a gente invade. Ficavam meses nisso. Olha que interessante. Meses brigando até conseguir derrubar. Então tinham várias estratégias. Os espíritos ajudavam? Depende da intenção, que a gente vai ver aqui, continuando o livro dos espíritos. Aí diz aqui na 542, eu vou ter que seguir um pouco para ser um pouco mais didática, que eu não sou nem um pouco. Então vamos lá, na 542, está perguntando para a gente a relação entre justiça, né? De que lado a espiritualidade está? Está do lado de quem? Está certo? Está do lado de quem está justo? Ou depende? O que os espíritos falam? O que depende? Depende. Os bons espíritos inspiram sempre aquele lado que, obviamente, tem uma intenção nobre. Agora, nem todos os espíritos envolvidos na guerra, eles estão com intenção nobre, não. Vocês conhecem aquele pessoal que gosta de ver o circo pegar fogo, o pessoal lá em casa? Eu conheço um que tinha que estar ouvindo essa palestra. Tenho certeza que vocês estão pensando. A gente pensa, então é palestra, a gente pensa, não é? Tem um que tinha que estar ouvindo. A gente é que tem que ouvir. O meu primeiro ouvido, já ouvi, né? Espírito medieval, estava lá, com certeza, brigando, né? Que adora estudar a Idade Média, né? Por que será, né? Não sei por quê. Não sei por quê. Né? Então, assim, o que a gente vê aqui? Os maus espíritos aproveitam para o quê? Inspirar coisas erradas, como a gente vê ao longo do estudo, inspirar estratégias que sejam ruins. É interessante essa questão da representação da guerra. Tem uma situação que eu não falei, deixa eu ver. Aqui na 541, os espíritos dizem assim, ó, os antigos representavam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram apenas espíritos representados alegoricamente. Eu lembrei dos celtas, que estava aqui separado para a gente falar, né? Que os celtas tinham uma deusa da guerra. E essa deusa da guerra, ela, quando ela virava um corvo, segundo a descrição histórica, era prenúncio de morte. E aí é muito interessante as lendas que vão sendo construídas em torno dos celtas, que também brigaram com os romanos.
A gente sabe também, essa inspiração da coragem, né, na questão da guerra, a gente sabe pela história de Roma, que Roma começa com os reinados. E tem um fato curioso na história de Roma, que num determinado momento da expansão digamos assim, daquela civilização, os romanos lutaram com os sabinos. Por quê? Porque a população romana, quando começa, tinha muitos homens. E eles precisavam de mulheres. Olha que interessante. Sabe o que eles fizeram? Homem é bem democrático, rapta. E aí fizeram uma festa. Olha só que interessante a estratégia, né? Fizeram uma festa entre romanos e sabinos. As mulheres estavam lá, distraíram os pais das meninas e os irmãos e raptaram as mulheres. Agora vem a parte mais interessante. No dia seguinte, quando teve a guerra, que eles foram lá recuperar as mulheres, o que as mulheres fizeram? Não, a gente está bem. Como é que você pode estar bem depois de ser raptada? Eu fiquei tentando entender, né? Deve ser interessante, deve ser emoção. Olha a paixão. Emoção, né? Emoção. Vou ser raptada, olha só como é que eu sou rara, porque eu não tinha mulher, né? Então, assim. E elas falaram que elas estavam bem. Então, assim, esse início era com muita guerra. Os espíritos ajudavam, claro, inspiravam para que a coisa ficasse um pouco menos pior, né? Então, vamos seguir. Isso é só para fechar lá. Aí ele diz aqui, ó, já falei que o general pode ser influenciado, obviamente, exemplo de Joana d'Arc e tantos outros, que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas enfim. Aí vem aqui na 544, olha que interessante. Maus espíritos poderiam sugerir estratégias errôneas com o objetivo de levá-los à derrota? Gente, claro. Isso o tempo inteiro, não só na guerra. Se vamos imaginar o que é um ambiente psicológico de uma guerra. Os antigos aí, os nossos avós que desencarnaram, que falam lá que pegaram a Segunda Guerra, né, Mundial, o reflexo, o racionamento, o clima de pessimismo mundial. Vamos imaginar o que é isso? Isso é prato feito para os nossos irmãos menos felizes. Vai lá, briga. Por isso que a gente tem que estar sempre orando pelos líderes mundiais, porque é só apertar um botãozinho e explode o mundo, né? A gente tem que estar orando pelo nosso planeta e principalmente sendo aquilo que Chico fala para a gente. Se a sua vida está no bem, você já está em prece. Se eu estou vibrando no bem, a gente precisa aprender a vigiar e orar. Às vezes eu não estou no combate arma a arma, mas eu estou conectada com o meu amigo obsessor que vê o noticiário na hora do almoço. Eu conheço um que a glicose está lá em cima. Aí fazendo uma apuração da situação, né? Os profissionais fazendo uma apuração. Como é que sua rotina? Não, porque eu gosto de botar no noticiário, porque aí não sei quem, porque não sei que lá, não sei que lá. O senhor faz que hora? Na hora que eu estou almoçando. Teve um dia que eu estava almoçando que a lágrima corria. Eu falei, tá, entendi. E o senhor não sabe por que a sua glicose está alta, né? Então vamos recapitular a rotina. Sem televisão na hora de comer. Mas é muito difícil. Então, a gente também contribui com o estado, com o clima psicológico para que as guerras se dissolvam, ou elas o quê? Se intensifiquem. O julgamento. Jesus falou para a gente não julgar, né? Jesus não falou isso para a gente? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, né? Porque a gente está aqui ainda. Porque se tivesse ficado, a gente não estava aqui, vamos combinar, né? A gente estava lá pertinho, pelo menos assim, pertinho de Emmanuel, não é não? Pois é, mas acha que é fácil ter um mentor como Emmanuel? Imagina, mandar engolir inseto de sopa, eu não ia gostar muito disso não, né? Mandar ficar com dignidade, o avião caindo, morre com dignidade, para de pânico, né? É difícil. O avião caindo e o Chico naquela sensação, né? Todo mundo sabe disso. E aí, mano, que isso, Chico? Não, vamos morrer, que isso, Chico? Morre com dignidade, né? Vamos lá. Pois é, difícil, gente. Já imaginou? A gente quer, porque quer um mentor maravilhoso. A gente tem condição de ser disciplinado, a gente joga papel no chão. Uma vez, quando eu era adolescente, não tem muito tempo isso não. Aí, eu voltando da escola, meu pai e minha mãe me ensinaram que o papel de bala tinha que ficar dentro do quê? Da mochila. Então eu botava o papelzinho ali, né?
E ela foi tão interessante. Vocês lembram daquela bala caramelo? Vocês vão ver que eu sou antiga. Aquela bala caramelo, nem sei se tem mais essa bala. Mas muito bem, eu comia a bala e botava ali. Aí o moço na minha frente falou assim, e o trem, eu andava de trem, né? Que eu estudava no Visconde de Cairu e morava aqui em Bento Ribeiro. E era muito interessante, aí o moço falou assim, e agora o trem virou artigo de luxo, né? Eu olhei para ele assim, fiquei séria, não sabia o que eu respondia. Ou seja, ele estava me criticando porque eu estava jogando papelzinho dentro da mochila, né? E todo mundo faz isso, com certeza. A gente não joga latinha pelo vidro assim do carro, nem maçã. Sabe maçã? Maçã não é objeto orgânico, depois vai... Olha só, gente. Essa é desculpa para falta de educação, né? Então, a gente tem que parar e rever. O nosso clima emocional é qual? É de bagunça, é de guerra, é de confusão. Então, os espíritos menos felizes inspiram, obviamente, o sangue, né? E por que a gente ainda é atraído pelas questões de violência? Por que a gente gosta de ficar vendo isso? Desliga a televisão, pelo amor de Deus, desliga, bota em outro lugar, vê outra coisa. Televisão não se autoliga. A gente que vira aquele botãozinho, aperta aquele negócio, entendeu? Então a gente precisa ver o que a gente está contribuindo com a atmosfera do planeta. A onda de pessimismo, desse jeito não dá. Vocês escutam isso? Que espírito que nós somos, hein? Nós temos a nossa fé raciocinada, a nossa fé inabalável, como Jesus, como Kardec traz para a gente. Olha só, o mundo não está de cabeça para baixo não, porque Deus não está dormindo e Deus não é uma alegoria. Deus é a inteligência suprema, a causa primária do universo. É Ele que manda em tudo isso aqui. Querendo a gente ou não. Então vamos começar a rever a nossa postura, facilitando o assédio desses espíritos. Que muitas vezes não precisa estar num combate, não. Às vezes dentro de casa você pode ser o anjo da pacificação, mas aí chega para ser o médium da perturbação. Né? Pois é, naquele dia ela não lavou a louça não, é verdade, ó. Não lavou a louça. Pois é, naquele dia não encheu garrafa, aquela história, todo mundo gosta de água geladinha, mas ninguém gosta de encher garrafa, né? Ninguém gosta. E aí a gente começa a ver que tem as pequenas guerras que contribuem para a atmosfera menos feliz. Vamos prosseguir, porque tem coisa dessa. Na 545, olha que interessante. Isso aqui a gente também já falou de certa forma. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma visão intuitiva que lhe mostra antecipadamente o resultado de suas estratégias? Sim, claro que sim. A inspiração, por isso que a gente está sempre falando na importância de orarmos pelos nossos líderes. Vocês já repararam que nós, seres humanos, temos um hábito muito interessante de sermos muito críticos, mas quando a gente troca de lugar, a gente repete a mesma coisa que a gente criticou? Vocês conhecem isso? Porque quando eu for mãe, estou lembrando de um caso. Quando eu for mãe, eu vou fazer diferente. Aí virou mãe e fez tudo igual, até pior. Né? Porque é fácil falar quando a gente não está vivenciando. É por isso, voltando ao que Jesus falou, que acho que eu não completei o raciocínio. Está vindo um alerta do HD mediúnico. O não julgueis é por quê? Porque a gente julga baseado no desconhecimento. E como diz Allan Kardec, criticar o que eu não conheço é antiético. Eu conheço o outro para criticar? É porque conheço... Vocês conhecem as pessoas que falam assim, conheço com a palma da minha mão. Ih, vai queimar a palma da mão. Meu filho, não, conheço... Conhece, deixa chegar a adolescência, para você ver que o espírito na adolescência, ele mostra o ponto que ele parou, né? Poxa, mas era tão bonzinho quando era criança. Pois é, mamãe, cresci. Voltei, né? Assim, voltei. Reconheceu, né? Pois é. Aí a gente bobo fala assim, mas no meu tempo, isso é cafona, gente. No meu tempo é cafona. No meu tempo, eu não fazia isso. Fazia sim, porque tu não ia contar para tua mãe. Fazia sim, tu ia contar. Não tava nada. Aí fica instaurando culpa na criança. A criança fica, né, culpada, porque... Então, gente, vamos começar a raciocinar. Cada tempo precisa de quê? Nós estamos num momento que a gente tem que superar a mentalidade bélica. Hoje nós estamos vivendo
Existe esse livro aqui que fala A Guerra na Era da Informação. Depois da Revolução, ele vem falando, a partir da Revolução Industrial, esse não é um livro espírita, não. É um livro que foi escrito por um militar. E ele vem falando também de como ficou as modalidades de guerra a partir da era digital. A gente tem uma guerra muito mais sofisticada, né, gente? Na Idade Média, o pessoal cercava o castelo. Agora a gente cerca o quê? É na internet. Invade os espaços, né? Assim, os espaços secretos. E aí a gente começa a parar para pensar. É uma ferramenta de progresso que nos foi trazida para facilitar as distâncias, para trazer conhecimento, e a gente usa como? A gente usa rebaixando o nosso espírito. Porque determinadas coisas que a gente acessa na internet é porque a gente não tem auto-amor suficiente para ver uma coisa diferente. Porque se tivesse, não via. Se tivesse, não via. Se a gente tivesse auto-amor, como Jesus nos ensinou, nós íamos falar, eu mereço melhor, então não vou ver qualquer coisa, não vou comer qualquer coisa, não vou falar qualquer coisa, não vou andar de qualquer jeito, eu vou deixar que o Cristo viva em mim. Então hoje, quando a gente chegar na frente da internet, vocês vão ouvir a minha voz e vão pensar, inclusive eu vou lembrar que eu falei isso. Olha, Bianca, o que você vai... Porque a gente fica perdendo tempo. Então a gente está hoje numa guerra, que é a guerra na era digital. É muito mais sofisticado o negócio, é muito mais perigoso. Aí a gente dá o celular para a criança, para ela ficar quietinha. Não é? A criança fica lá, quietinha. Não sabe nem o que a criança está vendo, né? Então a gente precisa não deixar que as coisas nos dominem, porque a lei do progresso, ela é certa, ela foi feita para a gente evoluir e crescer. Não tem nenhum problema com a tecnologia, nenhum. O problema é entre a gente e a tecnologia, né? É o dedinho, né? É a gente. Então, assim, a gente tem que parar e aproveitar as ferramentas. Vamos lá. Aí, seguindo. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? Interessam-se ainda pelo combate após a morte? Aí o que os espíritos respondem? Alguns se interessam por ele, outros dele se afastam. Gente, o que deve ser a pessoa morrer num combate, hein? Até na última pergunta, eu vou até antecipar, juntar aqui as duas, porque na última pergunta fala sobre como é que o espírito chega depois de uma morte brusca. E aí os espíritos falam que morte instantânea, os espíritos estão falando, só estou reproduzindo. Morte instantânea é raro. O espírito passa por uma perturbação, como a gente vê lá no Céu e Inferno. Que a gente tem aí na nossa casa os cursos. Quem não está matriculado, é melhor começar a se matricular antes de desencarnar. Então, começa logo a fazer o curso, né? É muito bom o Céu e Inferno, que a gente vê os depoimentos, e principalmente Kardec nos esclarecendo como é que o espírito chega depois de uma morte violenta. No clamor, né, no calor, melhor, daquele combate, o que acontece? O espírito sai do corpo e às vezes nem toma consciência. Porque nem todo mundo... Tem muita gente que não morre no combate que acha que está vivo, não tem? Quem viu o nosso lar sabe o que aconteceu com o André Luiz, né? Quando chegou lá na casa dele, tinha outro no lugar. Que coisa chata. Como é que a gente ia reagir, hein? Morre, de repente, chega em casa. Como é que vai ser? Né? Então, começa a trabalhar o desapego. Vamos trabalhar o desapego? Alguns espíritos no combate, eles continuam ali. A gente sabe que na noite de São Bartolomeu, que foi um massacre entre católicos e protestantes na história, a gente sabe pela Revista Espírita que após uma semana, mais ou menos uma semana, se não me engano, desculpem o tempo que agora eu não lembro, mas acho que foi isso, alguns perceberam que tinham espíritos ainda o quê? Próximos ali naquele confronto, ainda vivendo o confronto da guerra. Depende do que o Livro dos Espíritos está falando. Depende do grau evolutivo. Depende do nosso sistema de crenças e valores. Se eu acredito piamente numa realidade, eu vou viver o quê? Dentro daquela realidade. Se você vai passar por um desafio, você já diz para a tua mente assim, não vou conseguir. Não vai conseguir. Porque tem que pensar e sentir a mesma coisa. Não adianta ficar pensando positivo e sentindo negativo, gente. Pensa positivo. Vamos pensar positivo.
Aí você pensa positivo, mas tá assim, mas eu não consigo porque eu não sou capaz. E isso, às vezes, é uma crença que está arraigada de muitas o quê? Encarnações. Daí as terapias para ajudar, daí a medicina, a psicologia e tantas ciências para ajudar o ser humano a recuperar a sua autoestima. Nós somos co-criadores em potencial. Co-criadores em plano menor, co-criadores em plano maior, como diz o nosso querido André Luiz. Cheio de intimidade, né? André Luiz. Naquele livro fácil, Evolução em 2 Mundos. Com certeza eu vou demorar muitos mundos para entender muita coisa ali, porque o livrozinho danado, né? Muito bem, até os médicos da época eu teve que segurar porque não dava para entender muita coisa que André Luiz colocou lá e que hoje a medicina está descobrindo, vários termos. Hoje a gente está descobrindo o impacto que o pensamento tem no ambiente celular. Leiam a biologia da crença, a ciência contribuindo com a doutrina do nosso querido Bruce Lipton, um fenômeno aí na área dele, de microbiologia, que até então achava-se que a membrana não servia para nada. Ele descobriu que a membrana é um grande repositório de memórias, um espaço importantíssimo da célula. E através da teoria dele, chegamos ao princípio da reencarnação trazido pela biologia. Olha que interessante. Olha a ciência contribuindo. Então, o pensamento interfere no ambiente celular. Temos o químico, que trouxe a questão da molécula da água. O que a gente está fazendo com os nossos sentimentos e pensamentos? Então, se eu desenvolvo a minha capacidade, a minha autoestima, a minha capacidade de empatia, eu não vou brigar com ninguém. Eu não vou querer impor a minha vontade. Vamos parar da era de ter razão, gente. Ser feliz é muito bom. Deixa o outro pensar como ele quer, só a opinião dele. Divaldo Franco, numa situação com Joana de Anjos, que eu não lembro exatamente o contexto, mas o contexto era que, assim, resumidamente, que Divaldo estava triste porque estavam falando dele. A gente não fica triste quando falam da gente, não, né? Sabe aquele pessoal que a gente chega, muda de assunto? Vocês já passaram por isso? Aí você fica assim, estava falando de mim. A pessoa faz aquela cara de planta para você. Sabe aquela cara de planta é cara de nada, né? Faz aquela cara. Oi, tudo bem, querida? Ainda tenho querida, para ficar bem estereotipado, né? E aí ele chateado, a Joana falou assim para ele, o que foi, meu filho? Você está triste? Não sei se ela chegou assim, né? Deve ter chegado, assim. Vamos lá. Mais ou menos assim. Ele falaram de mim, ela falou assim, o que falaram de você é verdade? Olha a pergunta assim direto, né? Direto. Aí ele parou, raciocinou, não. Por que você está se importando com isso? Aprenda a diferenciar verdade de opinião pessoal. Essa é boa, né, gente? Vamos levar para o coração essa, para o coração. A gente nunca mais esquecer. Quando estiverem falando da gente, a gente faz assim. Então, assim, olha só. Aí ele parou e se assumiu. Vamos parar e se assumir? Vamos nos assumir? Se assume dentro do corpo. Vamos lá, todo mundo se assumindo. Se assume dentro do corpo. Olha para você e fala assim, estou fazendo o que dessa encarnação? Comigo. Jesus não mentiu e nunca mentiria. Vós sois deuses e tereis vida em abundância. Abundância é muito, para quem não sabe. Né? Então é muito amor, sim. Nós somos um projeto que já deu certo. Vamos parar com essa história e falar assim, se Deus quiser. Tem algum momento que Ele não quer? Não, eu vou conseguir melhorar. Se Deus quiser. Não, Ele não quer que você melhore? Tem algum momento que Deus não quer que a gente melhore? Vocês conhecem essa frase? Se Deus quiser? Dá a impressão que em algum momento Ele não quis. Se Ele não quisesse, Ele não teria feito a lei. Eu aprendi isso, estou replicando. Aprendi com uma terapeuta, estou replicando. Se em algum momento Ele não quisesse, não inventava a lei de progresso. Né? Não foi para se divertir. Porque, como já disse o cientista, Deus não joga dados. Ele não está aqui de brincadeira. Então, a gente também não está de brincadeira, porque a gente está aqui para ser feliz, sem vergonha de ser feliz. Tá? E para a gente terminar, né? Acho que eu já falei tudo. Os espíritos que se combatiam enquanto vivos, essa aqui é boa, ainda tem alguns minutos.
Uma vez estando mortos, reconhecem-se como inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Depende, o espírito nunca está impassível. O que eles dizem aqui pra gente? Alguns veem que não tem sentido a animosidade, outros o quê? Outros não. Sabe aquele pessoal que fala assim, que fica procurando a gente no corpo? Fala assim, achei, tá ali, né? Que ainda continua o quê? Trazendo animosidade. Para a gente terminar, que ainda tem 2 minutinhos, vamos relembrar o antídoto da guerra, qual é? Bem-aventurados os mansos. Jesus, o nosso mestre querido, divino, um Espírito maravilhoso que está entre nós, não esteve não, está porque não tem morte, tem diferença de vibração, tem diferença de expressão do fluido cósmico universal, tem diferença de materialização do fluido. Então Jesus está entre nós. No fundo, nós vamos aprender que o tempo é uma ilusão. Passado, o que tem mesmo é o presente, é o de agora. A gente fica trazendo passado para o presente, futuro, pessoal da ansiedade, né? Porque aqui não tem ninguém ansioso, não sei porque que eu falei isso no final. Olha que antipatia, mas vou voltar para Jesus, né? Jesus, o nosso mestre querido e pacífico, já falou que as bem-aventuranças estão no coração tranquilo. Vamos aprender a resolver as nossas diferenças no diálogo. Vou fazer um apelo público. Vamos parar de bater nas crianças. Dar tapinha na mão. Porque quando a gente bate, a gente já está assinando o atestado de falência de autoridade. De incompetência. Porque se a gente acreditasse, se Jesus acreditasse no confronto armado, ele vinha armado. E o grande desafio que Jesus traz para a gente é o quê? É o convencimento pelo amor. E amor é vibração. Amor é coração a coração. Amor é olhar no olho e adivinhar o que o outro está sentindo. Amor é criar empatia entre nós e parar de nos comportarmos como se inimigos fôssemos. Parar de criar motivos para dissidências, motivos pueris, infantis, para implicâncias, para coisas menores. Somos co-criadores em potencial. E como co-criadores somos capazes de trazer para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, a superação das nossas antipatias, diferenças, coisas menores, para olharmos para o outro como irmão que está junto comigo, me ajudando a crescer, mesmo que ele seja um calo no meu sapato. Esse está ajudando mais ainda a me superar. Então, que o nosso mestre continue conosco, ele continua com certeza, que saiamos daqui pensando certamente nessa parceria que não se quebra entre Jesus, nós e Deus e os bons espíritos, que eles nos sustentem do nosso bom combate, que é superarmos a nós mesmos. Muita paz. Agradecemos nossa querida Bianca, o estudo que ela nos trouxe na noite de hoje, trazendo bem na parte prática, né, um estudo tão pesado sobre as guerras, mas ela nos trouxe uma maneira leve e fácil de entendimento. Que Deus a abençoe e com certeza ela estará aqui outras vezes nos ajudando no raciocínio. Vamos dar continuidade à nossa tarefa, que é o segundo momento, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comentada pela nossa querida Odileia. É o capítulo 25, Buscai e achareis, e o item Observai os pássaros do céu. O item de 6 a 8. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo.
A vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquieteis também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, nem toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe, que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Assim fazem os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. Iremos ler somente o item 6 e a nossa Odileia irá comentar os outros. Vamos convidar agora os nossos médiuns, nosso corpo mediúnico, já previamente preparado para esta tarefa, que o mais silenciosamente possível se coloquem de acordo com as orientações dos companheiros responsáveis pela distribuição dos médios no salão e nas outras salas. E convidamos os nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro, nossos amigos da internet, que participaram do estudo da noite de hoje, também para participar deste banquete espiritual. Basta nos colocarmos numa condição de seriedade, nos ligarmos aos nossos guias espirituais, que com certeza, onde nós estivermos, também seremos acolhidos, seremos consolados pela espiritualidade maior. E lembrando que a nossa querida Bianca nos falou na palestra, né? Lembrarmos de orarmos pelos nossos governantes, para que Jesus, que Deus possa inspirá-los para o bem e para o nosso progresso. Mais uma vez, trazendo a figura doce e meiga de Jesus na nossa tela mental e pedindo a Jesus: amigo Jesus, aqui estamos a te pedir consolo para os nossos corações, a te pedir, Senhor Jesus, paz, a te pedir que nos ajude, através dos passes, nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio físico, Senhor, e espiritual. Amado Mestre Jesus, tu bem sabes que cada um de nós, neste momento, tem necessidade. Ajude-nos, através dos passes, para que possamos suprir as nossas necessidades. Abençoe, amado Mestre, a esse momento, o momento dos passes. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz, com muita tranquilidade, nesse momento, que é um momento tão sublime, que é o momento do passe. E nesse capítulo, companheiros, que hoje estamos estudando, que é o capítulo 25, quando nos traz buscai e achareis, trazendo essa certeza que o Mestre Jesus diz para cada um de nós, da nossa ação de buscar, mas na certeza que iremos achar sempre o fortalecimento, o consolo, o esclarecimento para cada um de nós. Mas que há necessidade de nos colocarmos em busca de uma procura firme, de uma procura pelo melhor, que é o reino de Deus, que esta lição hoje tão bem vem nos falar.
E nesse item que nós vamos estudar, que vai do 6 ao item 8, desse capítulo 25, coloca-se inicialmente, nessa anotação feita por Mateus, uma colocação de Jesus que nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, aonde ele vai trazer para nós as bem-aventuranças, que é um recado amigo para cada coração. É um recado de esperança, de luz, de certeza no amparo divino. E logo nesse item ele começa dizendo para nós: não acumuleis tesouros na terra, trazendo que os bens terrenos são transitórios, que precisamos naturalmente darmos a importância, mas a importância necessária, não a importância extrema a esses bens que são transitórios, como também o nosso querido Leon Denis vem nos falar no livro No Invisível e também no Grande Enigma, quando ele fala dos bens materiais, que isto é perecível. E muitas vezes, quanto angústia por algo, por um objeto que ainda não temos, por algo que não conseguimos, algo que perdemos em nossas vidas. Então, quando Jesus nos fala para não acumuleis tesouros na terra, é para que a gente não dê tanta importância a mais nas questões terrenas. E ele traz também para todos referente à conquista espiritual. Essa conquista que fazemos dia após dia, com os encontros na casa, com as palestras que ouvimos, com os livros que vamos ler. São as nossas conquistas. Esse sim, o verdadeiro passaporte para que tenhamos, ao retornar à pátria espiritual, a alegria do retorno do dever cumprido. Dever que, como nos diz Emmanuel, é o único caminho para a felicidade. Que a felicidade verdadeira é aquela onde há o dever cumprido. Mais à frente, Jesus nos fala para observar os pássaros do céu. E quando ele diz isso, para que a gente possa observar que Deus, os alimenta, é para que todos nós temos essa proteção divina, a proteção dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos guias que estão a todo instante nos mandando um recado, um alento, uma intuição, que não estamos sozinhos, que somos verdadeiramente amparados e fortalecidos por Deus, pelo Mestre Jesus e por esses benfeitores tão queridos, como vemos a cada sábado, a cada leitura, um recado amigo para que a gente possa se fortalecer. Mas logo após, Jesus fala para observarmos também os lírios do campo. E nessa situação ele nos adverte com a preocupação exagerada, preocupação ainda diante da vida material, angústias, ansiedade, numa correria às vezes para o nada, para a sofreguidão, para, como Emmanuel nos fala, uma inquietante e frustrada angústia, do qual procuramos coisas sem saber o que é. Qual é o nosso destino? Qual é verdadeiramente o que nós queremos da vida? Então, quando ele vai trazer para olharmos os lírios do campo, que a gente não dê tanta possibilidade, importância às coisas materiais, mas na confiança em Deus, nesses benfeitores tão queridos que estão sempre nos assistindo, sempre nos amparando e sempre nos fortalecendo. E para encerrarmos, quando Mateus, nesta anotação do capítulo 6, versículo 33, quando o Mestre Jesus fala aos nossos corações: a providência divina jamais nos abandona. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, que possamos confiar, permanecer firmes em nossa fé nesta caminhada evolutiva. Muita paz. Mantenhamos nossos corações silenciosos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. Neste palco terreno de conflitos, grandes ou pequenos, de dor e sofrimento, onde há o predomínio ainda do egoísmo, da ignorância,
dos espíritos que aqui habitam, temos a plena certeza da presença de Deus junto a este mundo de provas e expiações. Quer em ambientes pequenos ou grandes, os Espíritos de Deus se fazem presentes, auxiliando sempre, conduzindo o livre-arbítrio muitas vezes no sentido de que se possa concluir para o bem, jamais para o mal. Nas experiências terrenas que os espíritos que aqui reencarnam ao longo de suas existências, temos sempre a certeza de que este planejamento divino estará sempre conduzindo a todos nós, espíritos imortais, ao bem, ao equilíbrio e à paz. Portanto, diante de tanta penúria que muitas vezes se vê, se observa e muitas vezes se apavora, temos um planejamento divino. O bem, cedo ou tarde, irá prevalecer. As experiências, muitas vezes necessárias, muitas daquelas que oriundam do mal da criatura, fazem parte dessa natureza, desse apoio necessário e muitas vezes traz espanto a muitos corações. Mas à medida em que se evolui, esses espíritos, nós todos espíritos, aqueles que já conhecem a lei de Deus e aqueles que estão ainda aprendendo um pouco mais desta lei de Deus, acabam se equilibrando, acabam se incentivando, acabam tendo que buscar a paz. É por isso, caros filhos, que os estudos necessários se fazem presentes a todos os nossos corações. Mas os estudos precisam vir com ações, decisões, com o bem, com o trabalho, com o esforço, com a coragem, com a fé, para poder realmente abafar a ignorância, abafar o egoísmo e trazer a serenidade. Que o dia de hoje traga para todos esta certeza. A certeza da presença de Deus em todos os momentos de nossas vidas. A presença dos benfeitores amigos e o estímulo às lições de estudo e de trabalhos que Jesus sempre nos incentivou e nos trouxe. Façamos o nosso esforço conjunto e saindo daqui mais tranquilos, veremos que em nossos corações irá acender aquela luz contra o conflito, contra a ignorância, contra a incerteza, contra a falta de fé. Muita paz para todos vocês. Fiquem com Deus e com Jesus, e que os bons espíritos amparem a todos vocês no caminho de retorno aos lares de cada um de vocês. Muita paz. Senhor Jesus, como foi bom, Senhor, chegarmos à casa espírita, a palestra, os passes, a espiritualidade amiga socorrendo a cada um em particular, e sempre a palavra tão estimuladora do nosso querido Dr. Hermann, nos dando a certeza da presença de Deus em nossas vidas, nos dando a certeza da presença dos Espíritos de Deus junto de cada um de nós. Senhor, só temos a agradecer e te pedir que nos ajude
a manter essa harmonia, essa paz que aqui estamos sentindo junto aos outros corações lá fora, na nossa família, para que possamos, Senhor, sermos reconhecidos por Ti, por muito nos amarmos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por essa infinita oportunidade de estarmos numa casa espírita. E que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome da espiritualidade da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.